Bom dia, bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar do nosso fórum. Hoje, mais uma live do projeto Olhos do Mundo, a iniciativa do SFJ que tem como objetivo fomentar reportagens sobre a Amazônia e conectar pessoas que moram na região com redações jornalísticas brasileiras. Hoje, a gente vai conversar sobre desinformação em Amazônia. O convidado é o Daniel Nardim, que é diretor de conteúdo do Liberal, responsável pelo Amazônia Check, que é um projeto de checagem jornalística sobre temas referentes à Amazônia, principalmente temas abordados por presidenciáveis durante a campanha, em vídeos exibidos durante a campanha eleitoral, né? O projeto é uma parceria com o programa Jogo Limpo, que é criado pelo SFJ e financiado pelo YouTube. Então, a ideia aqui é que o Nardim faça um balanço da iniciativa, a gente também falar um pouquinho sobre desafios do combate a fake news na região amazônica, enfim, dar uma passada por esse assunto. Daniel, queria primeiro de tudo agradecer a sua presença e, enfim, obrigado por topar esse papo aí com a gente. Não, perfeito. Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos também, que também está acompanhando a gente. Para a gente é um prazer estar falando com vocês. E é interessante que o nome do projeto, como você falou no começo, Olhos do Mundo. E aí é legal colocar nesses Olhos do Mundo a visão da Amazônia por quem está aqui na Amazônia, né? Então, acho que a gente participa disso com muita honra e para a gente passa uma mensagem, um recado muito importante, né? De que você tem uma produção jornalística também forte aqui na Amazônia, profissionais muito competentes aqui na região, produzindo material jornalístico, conteúdo audiovisual, enfim, além de toda a produção científica, falando mais do nosso campo mesmo aí do jornalismo aqui na região. O Liberal, para quem não conhece, é um grupo que existe há 76 anos, agora dia 15 vai completar 76 anos, o Jornal Liberal. Começou com um impresso, mas aí hoje é um grupo mesmo de mídia aqui na região, o maior aqui do estado, em que a gente tem o jornal, mas tem um outro jornal que é o Amazônia, impresso, o nosso site, o liberal.com, as nossas redes sociais, a gente também está líder de audiência, tem a rádio, tem a TV, então é um grupo de mídia bastante robusto e que eu faço parte há um ano e meio, mais ou menos, como diretor de conteúdo, e aí até o nome vem nessa pegada que hoje a gente está vivendo, né? Normalmente seria o diretor de jornalismo, mas hoje vai muito além do jornalismo tradicional que a gente conhece. Então, conteúdo é porque a gente pensa também em podcasts, em projetos, em outras coisas que vão muito além do dia a dia, do factual. E entre esses projetos, a gente teve a honra de ser contemplado aí por ter sido selecionado, junto com outros 5 projetos, e fomos o único de imprensa mesmo, né, de jornal mesmo, selecionado para esse projeto Jogo Limpo, aí junto com o YouTube e com o ICFJ. Para a gente foi bem bacana, uma experiência muito, muito importante que mostra para a gente que é preciso continuar. E aí a gente vai conversando um pouquinho. Legal, Daniel. Valeu, obrigado. Só lembrar para todo mundo que o webinar está sendo gravado e depois a gente vai publicar ele lá no canal da Ednet no YouTube. Bom, Daniel, acho que você pode continuar aí o que você estava falando, você apresentou um pouquinho liberal, mas se Uhum. você puder falar um pouquinho, né, de você mesmo, um pouquinho da sua trajetória, e aí depois a gente começa a falar da origem do Amazônia Check, né? Bom, perfeito. Bom, meu nome é Daniel Nardim, eu estou com 37 anos e sou formado pela Federal aqui do Pará. Iniciei minha carreira justamente aqui no Liberal, como estagiário. Fui da equipe de quando começou o site, era Portal RM, e naquele início, ainda 2003, 2004, como redator, estagiário e redator online. Então, comecei minha primeira carteira assinada meu primeiro emprego foi aqui. E aí depois dar uma volta e hoje estou aqui como diretor de conteúdo. É bem bacana, fico muito grato por essas coincidências da vida, né? Então, eu comecei aqui, mas daí na sequência fui trabalhar na Federação das Indústrias aqui do Pará, como coordenador, como primeiro assessor de comunicação, depois assumi a coordenação e estava naquele período dividindo o trabalho, né? Como boa parte dos jornalistas, né? Ele acaba tendo 2 empregos. Então eu tinha o trabalho aqui como redator, estava como na assessoria de comunicação de lá e fazia alguns freelas, que aí eu fiz alguns freelas ainda novo, saindo da faculdade, para Veja Belém, que tinha aquelas edições da Vejinha, né, nas cidades. Então a gente tinha a Veja Belém,
o Portal Terra, que tinha também freelancers no país todo como correspondente, e eventualmente algumas matérias para a época também. E aí veio a oportunidade, mudei para Brasília, fiquei 6 anos lá na assessoria de comunicação de um senador aqui do Pará, no caso o Flecha Ribeiro, e lá em Brasília aproveitei para fazer o mestrado em comunicação e sociedade pela UNB. Depois, em 2014, fui convidado, voltei para o Pará, assumi a Secretaria de Estado de Comunicação do Governo do Estado, e aí fiquei de 2014 até o final de 2018, quando então teve a mudança de governo, e aí fui trabalhar numa agência de comunicação aqui na parte de HelpGov, da Temple, depois passei pela Hydro, e então deixei a Hydro há 1 ano e meio mais ou menos, e vim para cá, onde hoje eu estou como o diretor de jornalismo. Então, uma trajetória que bem acelerada, né, nesse período, que deu uma experiência bacana. E aqui no grupo, a gente está conseguindo desenvolver bastante projeto e aí vem esse projeto do Jogo Limpo. A gente assim começou a gente aqui na Amazônia, e eu converso muito com os jornalistas, os colegas aqui, né? A gente faz muito dia a dia, tem muita coisa para fazer. Então, raramente você consegue tirar a cabeça um pouquinho do afogadilho que a gente vive na correria do dia a dia, para olhar um pouquinho para fora e ver projetos onde você consegue, com um pouco mais de fôlego, fazer algo mais robusto. Então, a gente começou a dar uma olhadinha para fora, sabe? Em algumas coisas que poderiam surgir. O primeiro que a gente teve aprovado, e aí uma coisa vai levar a outra. O primeiro que a gente teve aprovado foi um da Meta, junto com o CFJ também, que é o Acelerando a Transformação Digital. Então, a gente apresentou um projeto que aí casa com essa pegada do olhar da Amazônia sobre a Amazônia. Nosso projeto chamava É Para Isso, em que a gente selecionou 6 criadores de conteúdo do Pará, um de cada região. O Pará é muito grande, então a gente dividiu nas 6 principais regiões: Marajó, Sudoeste, região metropolitana, Nordeste do estado. Selecionamos 6 produtores de conteúdo em que eles produziriam conteúdos contando um pouco de curiosidades, o dia a dia, a sua realidade, a sua cidade. Ou seja, eu vou contar um pouco da minha região a partir da minha visão que vive aqui, naquele negócio bem do lugar de fala mesmo. E a gente conseguiu ali colocar uma diversidade não só territorial, mas também de etnia mesmo. Então, a gente tinha o André Guajajara, que é da região sudeste do Pará, de Marabá, é um indígena. A gente tinha um ribeirinho do Marajó, o Rony. A gente tinha a Larissa, que é da região Bragantina, do nordeste do estado. A gente tinha uma menina aqui da região metropolitana, mas não de Belém, de Marituba, que é uma cidade satélite, é bem próxima aqui da região. Então a gente conseguiu ter ali homem, mulher da região oeste, do sul, sudeste do Pará. Então, assim, territorialmente e também de visão e história de vida bastante diversificada. O projeto durou 2 meses e a gente teve um alcance aí de 2,5 milhões nas redes sociais, com cerca de 50 posts. E chegamos num público que a gente normalmente não chegaria, porque o Liberal é um canal de notícia tradicional, que atinge já um público assim. Quando a gente começou a fazer essas parcerias com esses produtores de conteúdo, a gente chegou num público que a gente não chegava. E gerou uma identidade muito forte. Então, as pessoas da cidade falam assim: pô, olha só, você é nosso aqui da cidade, conseguiu agora estar fazendo conteúdo lá para o Liberal, que aqui tem aquela coisa da marca, né? O Liberal, tal, aquele jornal grande, aquela coisa. E aí a gente fazendo parceria com pequenos produtores de conteúdo. Então, isso foi muito legal. Do André, do Guajajara, foi muito legal, porque a gente via toda a postagem dele compartilhada, vinha um monte de gente do parente, né? Comentando e falando assim: cara, isso sim é visibilidade, é participação, e estão dando espaço para ele falar. Então, não é o cara aqui da cidade de Belém indo falar sobre aquela região, é o cara da região mesmo falando da realidade dele. E a gente tocou esse projeto e a gente está até preparando já a segunda temporada dele. E aí, como deu certo e a gente se empolgou, só vamos continuar olhando essas coisas aí de fora. E aí surgiu a seleção para o projeto Jogo Limpo. E aí, qual é o nosso diferencial, né? Fazer checagem de informação, todo mundo vai fazer. Fazer checagem ou então elaborar um projeto para facilitar a checagem, outros vão fazer. Esse não é o nosso escopo, o nosso métier, o que nos torna diferentes, né? Então, a gente foi na mesma pegada. Olha, nós somos um veículo robusto e com raízes aqui na Amazônia, e nós queremos, então, checar o que vai ser dito pelos candidatos à presidência sobre a Amazônia. A gente então tem a primeira parte, que seria o monitoramento disso.
Da feita que você pegar, fazer a checagem dessa informação, utilizando como fonte institutos de pesquisa e ciência da Amazônia. Então, você teria um double check aí, né? Você tem um veículo, um jornalista da Amazônia, monitorando o que é dito da Amazônia, e aí você checa, não com um órgão estrangeiro, ou com todo o respeito, mas não com alguma universidade, alguma coisa de São Paulo, etc., também produz muito conhecimento sobre a Amazônia. Mas vamos priorizar e privilegiar aqueles que estão aqui. Então, a gente avisou antes, Museu Guild, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Oeste do Pará, INPE, INPA, Embrapa, INCRA, aí algumas ONGs também, Amazon, etc. Olha, a gente apresentou esse projeto. No que a gente for aprovado e demandar vocês, nos ajudem a botar na frente da fila, para a gente poder ter uma agilidade ali de checagem e subir. Então, a gente não subiu nada com pesquisa individual de um jornalista, por mais que a gente já tivesse a informação. A gente acionava um instituto de pesquisa, um órgão que tem referência, que está credenciado para falar, daqui da região, ele nos passava a informação e aí a gente fez uma outra parceria, e tudo é parceria, né? Com o Comprova, que é que a gente já vinha trabalhando um pouco com eles. Eles fizeram um treinamento com a equipe e a gente usou a mesma classificação do Comprova. Então, é verdadeiro, é falso, é enganoso ou satírico, salvo engano. E aí a gente definiu que a metodologia é essa, são essas classificações e com base sempre no que os institutos falarem para a gente. E aí o projeto foi aprovado, a gente conseguiu então montar uma equipe destinada para isso, com 2 jornalistas, tinha minha coordenação, mas também o chefe de reportagem ficou deslocado para atender, mas aí específico do projeto você tinha o Eduardo Laviano, a Mariana Azevedo, 2 estagiários de jornalismo e também uma pessoa para fazer a edição de vídeo. Então a gente montou uma equipe mesmo para só ficar focado naquilo ali e a gente ter esse trabalho de monitoramento, checagem, apuração, redação e então publicar. E a gente fez isso ao longo desse período todo, assim que a gente começou, né, oficialmente a campanha ali em agosto, e nesse período a gente conseguiu fazer, estou aqui com um dado, mais de 40 checagens do que eles falavam, né? Isso nos debates, em programa, a gente acompanhou também entrevista em podcast, que eles fizeram bastante, e fizemos essa checagem com todos os candidatos. A gente conseguiu um equilíbrio muito bom, né, entre eles, não teve assim muito mais checagem para um e não para outro, então foi um pouco mais, foi bem equilibrado com Ciro Gomes, o Lula, Bolsonaro, Simone Tebet, que foram os que mais falaram mesmo sobre a Amazônia, os outros passaram muito deram falaram mais macro, eles não, eles falaram um pouquinho mais sobre especificamente a Amazônia. E a gente fez as publicações e somando aí, aí serviu, né, um texto que a gente publicava no impresso, no online, no YouTube, um vídeo com esses jornalistas fazendo um resumo, né? Olha, fulano falou tal coisa. Aí vinha, apresentava o vídeo dele falando. Ó, a gente checou essa informação e, de acordo com nossa apuração, essa informação é verdadeira ou é falsa e trazia. E então vinha para o YouTube, mas também nas redes sociais adaptado ali com um formato diferente de carrossel, que dava um engajamento um pouquinho maior. Então, somando essas postagens, a gente teve um alcance aí acima de 500 mil pessoas com o nosso material, que para a gente é um número bom, não é um número excelente, para os nossos números, é um número bom, mas a gente também toma muito cuidado em utilizar as chamadas sem usar tanto a técnica de SEO. Então, a gente poderia, por exemplo, Bolsonaro mentiu sobre tal coisa, assim, 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 o Lula mentiu sobre tal coisa, assim, assim. A gente trazia com muita cautela, assim, olha, o candidato Bolsonaro, o candidato Lula, o candidato Ciro Gomes, veja o que o candidato tal disse sobre a Amazônia durante entrevista no Jornal Nacional. E aí lá dentro você tinha todas as afirmações, as classificações. Então, a gente poderia ter apertado um pouco mais o pé pensando em audiência, mas a gente teve esse cuidado em ter uma isonomia de tratamento para todos, porque senão você acaba fazendo escolhas, né? Assim, você tem 3 verdadeiras, 3 falsas, você sabe que aquela falsa vai render mais em audiência, etc., puxando por aí o título. Então, a gente tomou um cuidado de, peraí, minha preocupação agora é manter a credibilidade e o respeito do jornal, colocando dentro tudo, sem dúvida, mas não dosar demais aqui no título, pensando em SEO, em audiência. Acho que a audiência não nos preocupou tanto nesse período. O que nos preocupou foi fazer um trabalho direito, em que ali que você cria uma base e gera esse trabalho bem feito, sem definir exatamente um lado, né? Ter esse cuidado. E engraçado o Fla-Flu que a gente está vivendo, né? Que a gente trazia uma postagem sobre um determinado candidato, a gente fez com todos.
Só que você trazia de um candidato à rede social e nos comentários assim, ah, legal, parabéns, quero ver agora vocês fazerem com Lula, quero ver agora vocês fazerem com o Bolsonaro. Mas tinha lá um histórico todo, né? sim, Então, nesse mundo que a gente está vivendo, onde está muito enviesado, as pessoas também, muita gente não ia ver que, olha, peraí, mas no site você tem lá o repertório todo, né? Você tem ali tudo que já foi feito. A pessoa olha muito a manchete, né? Olha só o momento ali, não vai ver o que tem por trás disso. Então, mas foi um trabalho bem bacana e que aí ele traz, né? Então a gente começou lá começou não, a gente nos deu um gás, nos deu assim olha, a gente consegue aprovar projeto lá fora e com o É Para Isso, lá com a Meta, aí veio esse. E uma coisa interessante também, a gente tem um projeto aqui que tem muito a ver com essa coisa do Olhos do Mundo, e aí eu deixo quem está assistindo à vontade para nos procurar também, você deixa os contatos aí. A gente tem um projeto que chama Liberal Amazon. O nome não é muito bom, porque você vai em busca, a Amazon só vem a loja, né? E liberal, o povo lá fora não sabe muito o que, que é. Mas, enfim, é o nome do Liberal Amazon, que basicamente toda semana a gente tem um site específico, e toda semana tem alguma grande reportagem com o tema Amazônia, e bilíngue, português e inglês. Então, ele foi indexado fora para justamente ser mais fácil de achar nas buscas. E, além das matérias ali, a gente convidou pessoas para escrever artigos de opinião sobre a Amazônia. Então, você tem Joyce Ferreira, você tem, que é uma pesquisadora aqui da região, a Ima Vieira, do Museu Guild. Aí tem também no mesmo espaço o presidente da Federação das Indústrias de Rondônia, salvo engano, que é o presidente da Comissão Pro Amazônia da CNI, ou seja, uma outra visão da Amazônia, mas também local. Isso mostra, quando a gente fala em diversidade, tem que, acho que, dar espaço mesmo para todos, embora muitas vezes não se concorde, mas é a visão que se tem de alguém que também está na região. Então, você tem diversas vozes ali falando nesse Liberal Amazon e produzindo conteúdo já em inglês, que a gente está indo atrás de parcerias internacionais, porque assim, muita gente quer falar sobre a Amazônia. Então, se a gente já produz um conteúdo aqui na região, já em inglês, e pode fornecer isso para alguns outros veículos replicarem, para a gente isso é muito importante, para dar relevância e dar um espaço maior para uma produção jornalística feita aqui na Amazônia, né? Que o que nos dói muito, aí do ponto de vista pessoal, é quando a gente vê assim, um grande veículo, manda um jornalista para cá, ele passa uma semana, produz uma reportagem, aquilo gera uma baita repercussão. E a gente está aqui há um tempão fazendo isso, né? Então, acho que o Amazônia Check, a gente pensa em continuar o projeto, mesmo com o final da parceria, do financiamento, inclusive ali do CFJ, com o YouTube, porque nos mostrou isso, cara, alguém tem que falar sobre a Amazônia, ouvindo os pesquisadores daqui, com um lugar de fala local, e a gente sabe que o tema Amazônia vai continuar aí, passado para o litoral, acho que agora com mais intensidade, inclusive. Então, muita coisa vai ser dita sobre a Amazônia, e nem sempre cada vez coisas mais, né? realmente, e nem sempre coisas, né, bem embasadas. Então, acho que é um Sim, trabalho que vai precisar continuar após a eleição, né? Eu sim. falo bastante, tá? Fica à vontade, Daniel. É, eu fiquei curioso sobre isso que você falou, né, das checagens sempre envolverem um instituto de pesquisa ou algum pesquisador local. E, claro, você falou que vocês iam tentar, né? Você entrou em contato com esses lugares pedindo para que eles dessem prioridade, para que pudesse dar uma agilidade e tal. Como é que isso Uhum. funcionou na prática? Né? Porque essa é uma coisa, uma grande questão dentro dos institutos de checagem, né? Uhum. Que é a É questão da muita demanda, velocidade, né? tem que dar primeiro, tem que não só dar primeiro, mas tem que dar perto da desinformação para ter a chance de disseminar É, aquela checagem. eu Então, acho que como é isso que vocês é conseguiram fazer importante. isso tendo que ainda acionar institutos ou pesquisadores locais? Como é que foi essa agilidade? A gente teve uma conversa antes de começar mesmo o projeto, em que eu deixei a equipe muito tranquila com relação à audiência. Disse, olha, um resultado bom nosso não vai ser o número da audiência. Eu não estou tão preocupado com a audiência. E quando a gente fala em audiência do site, é exatamente o que você falou. Tem que ser o primeiro a subir para que a pessoa vá no Google. E os candidatos falaram muito de Google, né, nos debates. Você, olha, joga lá no Google, Sim, inclusive sobre o desmatamento da Amazônia. Aí já comento isso. sim, Mas, olha, não estamos tão preocupados com o foco da audiência. Não é esse resultado que a gente quer. O que a gente quer é não ser contestado. Porque a gente sabia que publicar uma informação, onde você checa uma informação dada por um candidato,
Se aquilo não tivesse muito bem embasado e robusto, muito tranquilo, tranquila aquela publicação, a gente poderia ter a checagem da checagem, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Então, não só um apoiador de algum candidato contestando muito aquilo, ou até, num nível pior, um jurídico de uma candidatura nos exigia um direito de resposta de que a nossa checagem tinha algumas falhas. Então, assim, o meu principal resultado é não ter questionamento da minha checagem. Por isso, vamos sempre, por mais que a gente perca às vezes o time, mas vamos esperar um instituto de pesquisa, um pesquisador, nos passar a informação certinha para que a gente possa subir. Então, muitas vezes tinha uma declaração e a gente subia ali 2 dias, às vezes até depois. Não passou mais disso, mais do que isso. Mas a gente sofria, porque via outros publicando na frente, mas a gente, quando subia, ficava bem tranquilo. E aí, de fato, nesse período todo, nós não tivemos nenhum questionamento de assessoria de imprensa, de jurídico, militância em comentário, sempre vai ter, mas muito comentário vazio no Fla-Flu, não é bem assim, tal. Não tinha um comentário robusto com dados contestando, isso não teve. Então, isso acho que foi um bom resultado. E a gente, na prática, era assim, o Laviano e a Mariana tinham monitoramento, pegavam as frases, né, os cortes, aí mandavam para os institutos, ligava e pedia essa prioridade, e aí é um outro time, né, da pesquisa. Então, os caras falaram, vou levar pelo menos aí umas 24 horas para poder te dar um retorno, tem problema? Não tem problema nenhum. Daí eles mandavam para a gente o retorno, ou por texto, ou às vezes por áudio, ou eventualmente até um vídeo, que no começo a gente utilizava o vídeo do próprio pesquisador falando. Aí sim, a gente editava aquilo e então subia sempre junto. Então, a gente acabou perdendo alguns momentos aí de time, mas a gente, quando subia, sabia que tinha credibilidade, que tinha robustez suficiente para não ser questionado. E não fomos. Então, acho que esse que é um bom resultado. O legal é que, assim, criou e aí as informações se repetem, né? Todo mundo está assistindo aqui, a gente acompanhou que, por exemplo, o tema desmatamento, o meu governo desmatou mais ou desmatou menos que o seu, esse foi um tema que foi recorrente. E a gente foi uma das primeiras checagens que a gente fez, e a gente, então, tinha aquele material ali. Então, quando no segundo debate, salvo engano, ou o segundo debate da Band, em que o tema foi muito forte ali, o desmatamento, que subiu para os trends e tudo, aquela notícia que a gente tinha publicado um tempo atrás sobre o desmatamento em cada governo, ela, bum, começou a subir. O pessoal me falou, olha, tá todo mundo achando a nossa checagem aqui sobre a questão do desmatamento. Então, criou um arcabouço bacana que acabou servindo. E conversando com o Laviano, com a Mariana, a gente identificou isso. Cara, a gente tem um material agora bem robusto que dá para criar um glossário, ou alguma coisa assim de este tema, e aí e colocando isso de maneira mais organizada, agora sim, para dar um passo 2, né, no Amazônia Check. Então, acho que isso vai ser um projeto que a gente está pensando ainda. Primeiro, a gente está concluindo isso, né, que a gente está naquela fase agora de produzir relatório, de prestação de contas, tudo, mas a gente já está pensando numa forma de colocar isso para ser um material que possa ser buscado, né, em português e inglês, sobre todo esse trabalho de checagem, para ele não morrer ali na eleição. Eu acho que ele vai continuar agora durante um tempo. E é o tipo de informação bem delicada e sensível para a gente trabalhar, porque, por exemplo, sobre essa questão do desmatamento, pelo que a gente vê ali, a maneira como se coloca é que tem que tomar cuidado, porque a afirmação podia ser verdadeira ou falsa, dependendo do olhar que se desse. Então, por um exemplo, falando aqui, sem os dados exatamente na cabeça, mas a gente observava assim, olha, no governo Lula, você teve uma média de desmatamento por quilômetro quadrado maior do que, de fato, no governo Bolsonaro. Então, a afirmação de que o governo Bolsonaro desmatou mais do que no governo Lula, ela é falsa, ok, ponto. Só que daí você olha pelo outro olhar, peraí, mas você tinha ali no governo Lula uma tendência de queda, você tinha uma tendência, uma tendência de queda ano a ano, em que ele pegou num volume maior e aí ele vinha trazendo uma tendência de queda. Já no governo Bolsonaro, ele vem numa tendência de aumento. Então, as duas informações têm que ser muito cuidadosamente trabalhadas para que você possa trazer isso. Olha, ao mesmo tempo que eu posso afirmar isso, eu também posso afirmar
Isso, né? Então, o governo Bolsonaro desmatou menos que o governo Lula, ok, mas no governo Lula você teve uma tendência de desmatamento menor e uma tendência de desmatamento maior no governo Bolsonaro. Isso tudo com base não no jornalista falando, é com base nos dados do INPE, com dados oficiais de órgãos que fazem monitoramento do desmatamento na Amazônia. Então, acho que isso, por isso que a gente teve todo um cuidado nesse trabalho para trazer a informação completa e não só o recorte. Acho que esse que é uma função aí do jornalismo para trazer a visão ampla e não só. Hoje a gente vive muita fase do recorte, né? Dificilmente a pessoa assiste um vídeo inteiro de uma entrevista de 2 horas. Aí aquele recortezinho de 30 segundos é que viraliza. Então, isso é muito perigoso. Justo. E, Daniel, fala um pouquinho para a gente como é que vocês, não sei se vocês têm algum plano nesse sentido ainda, mas é, Uma coisa bem legal, Alexandre, assim, que é bacana para a gente, entre jornalistas, que é o que a gente está conversando aqui, é que esse projeto Amazônia Check, duas coisas que acho que foi bem legal também. A gente já tinha o projeto aprovado e ia fazer o monitoramento e a checagem, ok. Só que aquilo ia depender muito do quanto os candidatos iriam falar sobre a Amazônia. Então, podia ser que a gente corresse o risco de ter muito pouco trabalho. Então, vai que eles falassem muito pouco. Então, a gente, como a gente tinha isso aprovado, que já nos dá um peso de credibilidade, né? A gente podia ter a marca ali do SFJ, do YouTube, nós procuramos veículos da Amazônia para formar um pool. Então, a gente fui atrás e um trabalho bem de formiguinha, de falar com o diretor de jornalismo de cada veículo, explicar o projeto, ver se topa. E você tem muito aquela coisa assim do tipo, mas eu vou fechar com vocês, mas eu podia conseguir sozinho. Só que um trabalho muito tranquilo que a gente conseguiu formar um grupo. Então, citando aqui, a gente formou um pool com a crítica do Amazonas, o Imirante do Maranhão, a Gazeta do Cerrado do Tocantins, o Diário da Amazônia de Rondônia, o Grupo Gazeta do Mato Grosso, o Roraima em Tempo, a Gazeta do Acre e o Diário do Amapá. Então, um veículo de cada estado da Amazônia, dos 9, todos eles com site, com rádio, com força nas redes, então, grupos relevantes. Formamos um pool e convidamos todos os candidatos a fazer entrevistas conosco com o tema Amazônia. Então, propostas para a Amazônia. Mandamos para todos. As entrevistas tinham duração de 1 hora, com 10 perguntas, onde a primeira pergunta era feita pelo Grupo Liberal, depois cada veículo mandou uma pergunta sobre um tema gravada, e a última pergunta não era pergunta, eram as considerações finais. Então, 5 minutos para cada resposta. Então, assim, para o candidato, um tempo muito bom, de 1 hora, e especificamente o tema Amazônia, em que você trazia desde como desenvolver a indústria de maneira responsável e sustentável aqui na Amazônia, que você tem um monte de questão para ser observada, e como é o cuidado com populações tradicionais, né? Então, você tinha bem aberto. A gente fizemos uma reunião em julho com todos os assessores dos pré-candidatos naquele período. Todos gostaram muito da proposta, porque imagina, você ainda entrar ao vivo em 9 veículos da Amazônia, ou seja, você ia falar com a Amazônia ao mesmo tempo, de uma vez só, você não estava dando entrevista para um veículo. E aí, a gente startou o projeto 5 de setembro, que é o Dia da Amazônia. Então, o projeto, essas entrevistas começaram no dia 5 de setembro, Dia da Amazônia. Então, muito simbólico isso, né? Jornalistas e veículos da Amazônia entrevistando os candidatos à presidência da República, falando as suas propostas para a Amazônia e iniciando no Dia da Amazônia. Então, tudo isso fez parte também do Amazônia Check. Isso nos dá insumo para trabalhar a checagem. Então, não precisava ficar esperando eles falarem no Jornal Nacional sobre a Amazônia. A gente podia ter ali mesmo bastante conteúdo. Daí o Ciro Gomes deu a entrevista, a Soraya deu a entrevista, o Felipe Dávila deu a entrevista, e aí a gente não conseguiu fazer, por questão de agenda, enfim, acabou não dando certo, com a Simone Tebet, com o Jair Bolsonaro e com o Lula. O que a gente ficou muito assim, né? Os principais candidatos acabaram no momento ali não dando certo a questão da gente. Todos os assessores pediram muitas desculpas, etc. Então a gente não ficou também, não querem falar com a Amazônia. A gente entende, né? Porque é uma disputa muito acirrada em que eles acabaram priorizando aqueles que tinham uma maior audiência. Para o segundo turno, nós tentamos novamente, acabou não dando certo, mas acho que assim nos enxergaram. Então todos os assessores também pediram muitas desculpas e falaram assim, cara, o projeto é muito bom. Então, quando a gente for fazer uma entrevista para algum grupo da Amazônia, se puder ter esse pool, acho que é muito interessante. Então, a gente... E aí isso ficou, né? A gente tem mais um grupo de WhatsApp, são vários que todo mundo tem aí, mas tem um grupinho de WhatsApp
com o responsável pelo jornalismo de cada um desses veículos. A gente conversou no final da eleição, disse, olha, não deu certo, os dois que fazem candidato ao segundo turno a gente não conseguiu entrevistar, mas eu acho que a gente tem uma oportunidade interessante aqui de dialogar mais. Acho que a gente da Amazônia tem isso, sabe? A gente se fala muito pouco entre a gente. Então, você tem a gente aqui no Pará, o Amazonas está muito distante, Rondônia mais ainda, o Acre é outro mundo. Então, acho que criar esse vínculo, que, por exemplo, vocês têm essa experiência do CFJ, de diálogo e troca de informação e de experiência entre jornalistas de diferentes locais, e a gente falou, vamos criar o nosso aqui da Amazônia, a gente pode criar pautas conjuntas, a gente pode criar matérias a quatro mãos. Então, eu estou falando de Amazônia e muitas vezes meu personagem é só daqui de Belém. Não, mas peraí, eu quero falar sobre maneiras sustentáveis de produzir na Amazônia. Então, acionando a editora lá A Crítica, fala, pô, me traz um exemplo daí, eu vou pegar um daqui, eu vou pegar outro do Maranhão, e a gente consegue, acho que um passo vai ser esse, né? A gente conseguir produzir conteúdos mais abrangentes e robustos sobre a Amazônia, num trabalho de cooperação, de pool mesmo entre os veículos. Então, acho que esse vai ser um ganho bastante importante que fica, né? É o tal do legado aí do Legado, né? Amazônia Check. Isso. Esse é um tema de muitas conversas que a gente tem por aqui mesmo, né? Sobre colaboração no jornalismo, sobre como o jornalismo poderia ser mais colaborativo. Então, é muito Exatamente. legal que vocês tenham esse legado aí. E, Daniel, o que eu ia perguntar era para o futuro, né? Você falou que o plano é continuar, mas vocês querem continuar por conta própria? Vocês vão buscar financiamento? Vocês vão tentar manter o Amazônia Check junto com esse pool de veículos da Amazônia? O que vocês estão planejando fazer? A gente está trabalhando de incluir o Amazônia Check dentro do Liberal Amazon. Então, o Liberal Amazon é uma proposta de produzir conteúdo sobre a Amazônia, pensando no público externo que busca informação sobre a região. Então, a gente está pensando em ser um braço do Liberal Amazon, essa produção bilíngue, de checagem. E aí a gente pensa em manter, e aí checando, por exemplo, daí a gente está definindo ainda o escopo. A gente vai checar o quê, de quem, né? Então, mas a gente observa assim que muito se fala sobre a Amazônia. Então, às vezes você tem um discurso, você tem um artigo publicado em algum jornal estrangeiro, você tem alguma matéria de algum jornal estrangeiro, você tem, enfim, alguma abordagem sobre a Amazônia, e aí a gente identificar que aquilo ali, olha, não é bem assim, né? Como a gente vê alguns projetos, olha, não é bem assim, em que a gente consiga daí, a partir do olhar de outros, a gente consiga fazer essa checagem e continuar. Porque o nome é bom, né? Amazônia Check ficou o nome bom, trouxe um conteúdo bem bacana e a gente a gente percebe isso, que não dá para parar totalmente, sabe? Ó, chegou aqui agora, só para dar uma oi para vocês também, se me permite, Alexandre, o Eduardo Laviano, que é jornalista nosso aqui, foi um dos que tocou para valer o projeto. Tudo bem? E aí, Eduardo, tudo bem? Tô bem, tô. Legal. E aí ele acompanhou, ele ficou ali me impressionando às vezes, Daniel, eu já mandei mais uma apuração, libera logo aí, tal, tal, tal. Então, ele ficou bem à frente aí do projeto e ele tem me impressionado bastante para, Daniel, vamos continuar, vamos ver um formato que a gente continua. E aí, com o Laviano, a gente está pensando no formato de como continuar. Esse projeto que você falou de Olhos do Mundo, para a gente é bem interessante fazer parte, né? Porque dá para a gente bolar alguma coisa que traga isso em que assim, ó, eu preciso apurar alguma informação sobre a Amazônia que chegou para mim assim, assim, e a gente poder ajudar e construir isso aí juntos, que é um caminho. Com certeza. Ô, Daniel, eu queria perguntar para você também, e aí se o Eduardo quiser comentar, por favor, fica à vontade. Você falou várias vezes sobre a importância de não só ser um veículo da Amazônia, mas de ter esse contato com institutos e pesquisadores locais também que possam usar, que puderam ajudar na checagem de vocês, né? O que eu queria Uhum. saber a gente tem essa live é transmitida para vários jornalistas de vários estados diferentes. Então, assim, vocês têm alguma dica ou algum caminho para dar para jornalistas de outras regiões que queiram fazer isso que você fez, né? Ou seja, jornalistas e jornais de fora da Amazônia, mas que queiram começar a dar mais voz
para institutos e para pesquisadores da Amazônia, né? Ah, como é que esse caminho pode ser feito? Como é que essas parcerias podem ser feitas? Eu sei que não tem nenhuma fórmula secreta, né? Mas se vocês puderem compartilhar a experiência de vocês nesse sentido, né, pode ajudar jornalistas de outras regiões fazerem o mesmo, assim, né? Alcançarem vozes da Amazônia para poder ajudar não só em checagem, mas também em apuração, né? Também em outros tipos de conteúdo. A primeira coisa que a gente fez, logo que a gente soube que o processo ia iniciar e que até a data de início do Amazônia Check, foi monitorar e dar uma verificada nas instituições que a gente poderia utilizar ao longo do processo de checagem e mapear quais seriam os temas de interesse relacionados à Amazônia, porque a gente pensa a Amazônia é uma palavra-chave muito ampla, né? Mas quando a gente mapeia esses temas de interesse, como, por exemplo, meio ambiente, emissão de carbono, preservação, floresta, manejo sustentável, a gente foi conseguindo mapear quem são os especialistas, principalmente pelos sites das instituições. A maioria dessas instituições e universidades tem sites com organogramas divididos por institutos. Então, a gente pensou em algumas palavras-chave que estão relacionadas à Amazônia e conseguimos ver quem eram as pessoas-chave dentro dessas instituições para falar de manejo sustentável, de energia verde e todos os temas que poderiam aparecer na campanha eleitoral. E aí, além dessa questão de mapear, a partir dos sites dessas instituições, quem são essas pessoas de interesse, a gente também fez uma ação de relacionamento, antes também de iniciar o prazo para iniciar as checagens, de entrar em contato com as instituições por e-mail, com as assessorias de imprensa, a gente fez isso com o Museu Guild, fez isso com a FPA, informando que o Amazônia Check iria continuar e que a gente poderia contar com a ajuda deles em diversos temas. Então, esses foram os 2 passos antes do projeto iniciar. Mapear pelo site das instituições quem são as pessoas-chave para essas palavras-chave relacionadas à Amazônia e depois entrar em contato, os nossos estagiários ajudaram isso com a gente, entrar em contato com as assessorias de imprensa e com essas pessoas para avisar que o projeto ia começar e que a gente poderia entrar em contato com essas pessoas. Quando o projeto já estava iniciado, as assessorias de imprensa já estavam cientes da UFPA, do Museu Guild, do IPA. Porque em do muito INPE. caso eu liguei para o próprio diretor antes, sabe? Antes do contato ali com a assessoria, a gente ligava diretamente também para o diretor. Né? Eles já estavam cientes, então eles não foram pegos de surpresa, então isso é bacana, é uma ação de relacionamento do jornal com essas entidades, e aí a gente tinha uma certa rapidez. E mesmo quando não tinha essa rapidez, assim, claro que a gente quer checar e publicar logo, a gente entendia também como algo positivo, porque significa que eles estavam sendo provocados a se aprofundarem num tema que a imprensa não demanda com frequência. Então, a gente ia conversando com essas pessoas, iam tirando dúvidas. A gente teve uma checagem muito específica, que era de transmissão de 60 trilhões de litros de água da Amazônia para a região sudeste, que a candidata Simone Tebet tinha falado que tinha sido interrompido aí no último ano por conta das mudanças climáticas. E a gente conversou com mais 4 pessoas diferentes para isso, fazendo perguntas, juntando as informações, e isso foi muito bacana. E tem a questão do pós também, que a gente, além desse trabalho pré, durante e pós, o pós é justamente você enviar para a pessoa que te ajudou a fazer aquela matéria a reportagem publicada da checagem, para ele divulgar nas redes sociais dele. Então, teve pessoas que a gente entrou em contato mais de uma vez, especialmente do Museu Guild e também da UFPA, e essas pessoas já sabiam do projeto, já conheciam o projeto, elogiavam o projeto para a gente no WhatsApp, e a gente sempre mandava depois a matéria. Então, isso ajudava a reforçar, né, o vínculo e a credibilidade com essas pessoas. Agora que você está falando, Alexandre, se é possível dar algum tipo de dica, você falando aí para ouvir mais, né, dar mais voz para esses pesquisadores aqui da região, para esses institutos. Aí eu me lembrei de um trabalho bem interessante, que, salvo engano, foi a Think Olga que fez, uma ONG aí de São Paulo, Entreviste uma Mulher, né? E que daí você não é só entrevistar a mulher no Dia da Mulher para falar da tal. Não, peraí, entreviste uma mulher. E aí eles criaram um banco de fontes ali. Você quer falar sobre direito tributário? Ó, você pode entrevistar um homem, tranquilo. Mas vai cá, tem essa mulher aqui que ela é advogada especialista em direito tributário, entreviste ela. Você quer falar sobre empreendedorismo? Entreviste uma mulher que é especialista em assunto. E aí você vai normalizando a mulher ter lugar de fala sobre diferentes assuntos e sem ser aquela coisa do só a data específica em que você vai falar. A gente tem buscado fazer isso, por exemplo, com negro, com indígena, com etc. Não é só entrevistar o indígena ou o negro numa data específica para falar sobre aquele assunto. Não, vamos sempre entrevistá-los em diferentes temas. E isso muito... Eu aprendi um pouco com um trabalho que eu fiz ainda na época do governo com o Think Yoga. Então, pensando nessa mesma pegada, acho que uma coisa, quando o jornalista do eixo sul, né, eixo Rio-São Paulo, Minas,
Brasília, eu tenho uma matéria sobre a Amazônia, eu preciso de alguém para falar sobre mudança climática na Amazônia. Você pode pesquisar um cara da USP para falar? Você vai encontrar. Você pode encontrar um cara da FRJ, você vai encontrar um pesquisador lá que trabalha esse tema. Você vai encontrar pesquisador sobre isso na Amazônia, na Inglaterra. Só que por que não? Peraí, deixa eu dar uma ligadinha para o UFPA. O UFPA, tem algum pesquisador aí que trata desse tema? Eles têm um monte. Deixa eu ouvir o Museu Guild. Se o Museu Guild tem alguém, que é um instituto lá do Pará, que faz pesquisa há mais de 100 anos na região. Deixa eu falar sobre doença tropical na Amazônia. Vamos ouvir o Evandro Chagas. Então, se é uma dica, uma sugestão, e com toda a humildade do mundo, eu acho que é isso. Quando eu for falar sobre a Amazônia, eu pesquisar quais são os institutos que existem na região, pedir para assessoria, e os caras vão fazer de tudo para garantir entrega rápida dessa demanda, sabe? Porque conceitualmente é importante. Você vai encontrar pesquisadores renomadíssimos em universidades de onde você está, em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas acho que é muito importante, aos poucos, o jornalismo nacional abrir esse espaço para ouvir mais quem é que está aqui na região produzindo conteúdo e conhecimento científico sobre a região onde mora, sabe? E tem institutos de altíssima qualidade, referência na região. Então, até deu uma ideia aí de a gente fazer um banco de fontes, né? Talvez com esse pool de jornalistas, de veículos aí, falar, vamos criar um banco de fontes, mas daí seria um trabalho mais um outro projeto aí, quem sabe. Mas acho que seria uma boa contribuição, né? Via SVJ, botando um banco de fontes da Amazônia para falar sobre a Amazônia. E talvez a gente está criando uma ideia aqui agora. Isso é bem legal. Quem sabe a gente do SFJ pode ajudar com isso. Não nos esqueça. É uma ótima ideia. Uhum. E aí você tem diversos... Então, eu acho que isso é o bacana, que a gente não ouviu pesquisadores de fora, né? Tipo, só daqui. E conseguimos resposta para tudo. Então, e isso tem simbolicamente muito importante, né? Você está falando sobre a Amazônia, de um veículo da Amazônia, ouvindo pesquisadores da Amazônia com questionamentos sobre a nossa região. Então, acho que aí, já que a gente está falando com vários estados, acho que é isso. Eu vou falar sobre a Amazônia, então deixa eu pesquisar aqui sobre esse tema, pedir uma ajuda ali para o UFPA. E aí eu estou falando muito do UFPA porque eu estou aqui no Pará, mas você tem Universidade Federal em todos os estados, né? Com certeza. Valeu pelas dicas, gente. Ô, Daniel e Eduardo também, eu tinha falado que essa conversa ia durar por volta de 40, 50 minutos, então a gente já está chegando aqui no finalzinho. Eu só queria passar por uma última coisa, né? Não tem como a gente falar de Amazônia Check sem falar no resultado das eleições, né? Porque vocês checaram as declarações dos candidatos nas campanhas e, enfim, sabem melhor do que ninguém o que foi falado durante a campanha, né? Então, o que eu queria saber de vocês é como que vocês acham que o resultado das eleições vai impactar a região amazônica, né? Vocês que viram de pertinho tudo que foi dito pelos candidatos. O que eu noto, assim, Alexandre, é que a gente teve um debate amplo sobre a Amazônia nas eleições e que, com o tempo, foi diminuindo. Isso até se refletiu no nosso número de checagens, né? A gente teve um debate mais amplo no primeiro turno sobre a região e, no segundo turno, a gente teve mais um candidato falando mais e a gente teve mais checagens do presidente Jair Bolsonaro do que do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente até discutiu bastante sobre o porquê que isso poderia ter acontecido. O Daniel acabou me iluminando sobre esse tema, falando de que realmente, às vezes, os candidatos têm discursos diferentes para regiões diferentes. Então, trazer para cá um discurso mais desenvolvimentista para a região e falar isso para o povo do Pará pode ser mais apetitoso para o eleitor daqui, mas para o Sul e Sudeste as pessoas querem ouvir sobre preservação, sobre crédito de carbono e outros temas que, enfim, podem não ser tão unânimes aqui na região. Então, acho que a discussão sobre a Amazônia ficou muito ampla, muito aberta. Tem muita coisa ainda que o candidato que venceu as eleições precisa explicar do que ele planeja para a região. E o importante é que a gente está aqui fazendo esse jornalismo e acompanhando, e vai continuar acompanhando. Né? Eu acho que o tema Amazônia diferente de outras disputas passadas. Eu acho que ele foi um tema mais falado nessas eleições, né? E isso tende a continuar. Haja visto que agora vai ter a COP, onde você vai ter uma representação do governo federal atual, mas já vai ter também a participação que teve o convite para o presidente eleito, o Lula. E aí, obviamente, o tema Amazônia vai ser muito importante já na COP. Por exemplo, a gente tem o consórcio Amazônia, de governadores da Amazônia, e que o governador aqui do Pará vai estar lá presente,
e outros governadores aqui da Amazônia também. Então, isso já mostra que o tema Amazônia vai continuar aí na ribalta. O que a gente pode observar do resultado das eleições é que, sim, como todo mundo viu, uma disputa extremamente apertada, um país exatamente dividido, em que o eleito, o Lula, vai ter que ter um trabalho, acho que não sei se falar muito em união, mas contemporizar e conseguir atender diferentes parcelas, né? Eu acho difícil falar a palavra união nesse momento, mas sim você atender diferentes interesses, como é nos Estados Unidos, onde você tem uma divisão muito clara entre democratas e republicanos e consegue conviver bem, divergentes, mas convivem, né? Acho que isso que é da democracia, você divergir, mas conviver. E na Amazônia, quando você observa a eleição na Amazônia, você viu o Lula venceu aqui no Pará e no Amazonas, por uma pequena margem no Amazonas, mas nos outros estados o Bolsonaro venceu. Então, por isso que a gente fala, o trabalho que o novo governo vai precisar fazer em relação à Amazônia é conseguir ler muito bem as diferentes Amazônias que existem na Amazônia, para que possa atender de uma maneira em que você garanta e o que todo mundo diz. Você pega todos os candidatos, todo mundo fala assim, não, tem que ver o desenvolvimento sustentável da Amazônia, conseguir produzir, mas preservando, etc. Ok, mas não existe fórmula mágica para isso. Mas isso tem que ser observado. Você tem cidades, você tem uma população de 30 milhões de habitantes aqui na região. E aí eu me lembro, só para citar um exemplo, que eu já quis falar de COP, uma vez eu tive participando de um debate sobre a Amazônia naquela conferência do ONU Habitat, em que tinha uma pessoa de um instituto do Canadá, em que durante a discussão sobre como desenvolver a Amazônia, as cidades da Amazônia, que tem vários problemas que todas as cidades do Brasil têm, mas com situações mais específicas, em que a pessoa disse assim, o problema da Amazônia é que a gente fica aqui discutindo como produzir ou desenvolver na Amazônia é semelhante a eu decidir se eu vou fumar um cigarro de filtro vermelho ou filtro branco. Os dois dão câncer. Então, não se deve discutir isso. Na Amazônia tem que ser preservada sem mexer nela e ponto final. Então, peraí, tem que tirar as pessoas de lá? Então, calma lá. Acho que é um pouco mais complexo. Então, o tema Amazônia ele é muito complexo, que tem que ter muito cuidado para não entrar nesse olhar muito enviesado e típico do brasileiro, né, da emoção, e se observar que, peraí, você tem o ribeirinho que precisa também produzir, mas de uma maneira sustentável, o indígena que precisa produzir de maneira sustentável, você tem as cidades da Amazônia, você tem indústrias na Amazônia, e você tem como também produzir garantindo a floresta em pé. Então, você tem uma área desmatada já muito grande, mas não somos nós, os jornalistas, especialistas nisso. Então, é por isso que a gente está sempre abrindo espaço para a Embrapa, para a INCRA, mas também para o Museu Guild, para a UFPA, para que consiga conciliar esses interesses aí. O fato é, o Brasil precisa de um projeto para a Amazônia. E aí, nesse projeto, precisa conciliar esses diversos interesses. O que se dá para tirar de um ponto positivo das eleições, então, o tema Amazônia precisa de uma atenção muito forte. Não dá para deixar como se fosse uma situação qualquer. E acho que isso, fosse qual fosse o eleito, isso seria levado em consideração e certamente vai ser agora pelo novo governo, que precisa compreender uma complexidade das diferentes Amazônias que existe na Amazônia. Beleza. Daniel, Eduardo, eu acho que é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu queria falar parabéns para vocês pelo projeto. O projeto é realmente incrível. Vocês alcançaram coisas muito legais mesmo. E fica o convite aí para a gente continuar conversando, ou sobre o banco de fontes, ou também para a gente tentar alguma parceria entre vocês e o SFJ com esse projeto Olhos do Mundo. Vamos seguir conversando por aí. Perfeito. Estamos à disposição aqui, Lajeano empolgadíssimo com tudo. E a gente agradece mais uma vez quem acompanha até agora, vocês, FJ, que é esse tipo de cooperação e parceria olhando para a gente que ajuda a dar uma visibilidade maior e ajuda a gente a crescer também. A gente agradece muito pelo espaço. Legal. Vamos seguir falando então. Eduardo, Daniel, obrigado de novo, obrigado quem assistiu e um bom dia aí para vocês. Bom dia. Bom dia, Obrigadão. valeu. Tchau, tchau, Alexandre. Tchau, tchau.